Bom dia a todos, que esse seja um dia de alegria, de louvor ao Senhor, que é o tempo que nós separamos, para juntos estarmos cultuando, mesmo que não estejamos todos juntos, um ao lado do outro, mas nós estamos juntos em espírito de adoração e que nós possamos louvar ao nosso Deus por tudo que Ele fez, e fará. Como Igreja Batista 21, nós estamos muito felizes hoje, estamos encerrando um ciclo, como estamos encerrando um mês para iniciarmos outro novo. Juntos vamos dar glórias a Deus por tudo que Ele fez. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Que nós possamos ver e transmitir essa glória de Deus, porque o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Não tem outro motivo de nós estarmos aqui senão louvar e exaltar o nome desse Deus e também levar essa mensagem maravilhosa para todos os lugares. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar. Rio de Deus, entre pelas grades. Rio de Deus, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria.
de Deus, cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. 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 Aquele que quer em mim, do seu interior fluirão rios. Aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Aquele que quer em mim, do seu interior fluirão rios. Aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor. Olá, bom estar aqui com você, mesmo que virtualmente, na esperança de estarmos juntos fisicamente muito em breve. Hoje é um dia muito especial, porque hoje provavelmente é o último culto que nós gravamos aqui no nosso espaço em Santana, porque nós estamos mudando para um espaço maior. E a gente está muito grato a Deus, não só pela mudança, pelo crescimento da igreja, para ir para um espaço mais amplo, mas gratidão pelo tempo que a gente caminhou aqui. Foram mais de 2 anos sob a bênção e a generosidade do Vander, da Camila, da Loft, que é a empresa deles. Então a gente é muito grato a Deus por todo o período que esse espaço nos acolheu e nos acolheu bem. É tão bonito que a gente fica até num certo apego de mudar. Eu não sou um cara de muitas mudanças, não. Mas se fez necessário. Então, muito obrigado, Vander, Camila, a Ian, Enzo, Alice, família linda, que nós amamos muito e agradecemos a Deus a vida e a generosidade de vocês. Muito, muito obrigado. E agora a gente vai para um lugar maior. Semana que vem o cenário é novo.
E a outra coisa que eu queria dizer é que no dia 28 de agosto foi o Dia Nacional do Voluntariado. Um dia muito importante para mim, e eu estou muito grato a Deus pelo movimento de voluntários que nós temos na I21. Nós somos um grande time de voluntários que nesse período da pandemia se desdobrou ainda mais, em termos de comunicação principalmente, para manter ativas nossas redes sociais, para gravar os cultos, transmitir, cada dia um teste novo, compra equipamentos, a gente não tem recursos tão sobrando, então às vezes comprando com recursos ainda bastante limitados, mas tentando melhorar e melhoramos. É claro, se você acompanha a gente, acompanha os cultos aí durante a pandemia, provavelmente você vai perceber o quanto a gente foi melhorando semana após semana, ajustando detalhes para oferecer um culto ao Senhor e a você um espaço bom de áudio, de imagem, de tudo mais. Então, obrigado a todos os voluntários da I21. E se você ainda não é, queira servir, queira fazer parte, porque eu tenho certeza que quem serve e se doa também recebe uma alegria, um ambiente gostoso do qual a gente trabalha, e os seus dons são muito bem-vindos por aqui, tá bom? E por fim, é o momento dos dízimos, das ofertas. Eu quero ler um versículo no capítulo 20 de Lucas, a partir do versículo 25. Jesus disse aos cobradores de impostos e aos seus discípulos, dizendo: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse versículo cabe muita coisa, mas o que é mais fundamental que eu quero destacar para você é que aquilo que você propôs no seu coração, que é do Senhor, ofereça com alegria, com generosidade. E aquilo que diz respeito a outros compromissos, obviamente, cumpra-os com todo cuidado, com toda a responsabilidade. Essa é parte do nosso testemunho cristão. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E nunca confundir César com Deus, nem Deus com César. Então é importante a consciência do Deus a quem adoramos, a quem servimos e como o servimos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, vamos seguir louvando ao Senhor. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado. Obrigado pelo nosso tempo aqui em Santana. Obrigado pelos voluntários, o Dia do Voluntariado que mobiliza a gente no mundo todo e mobiliza tanto a nossa igreja, tanta gente competente, tanta gente esforçada, servindo, se doando. Muito obrigado, Senhor. E gratidão pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo aquilo que o Senhor tem dado, a generosidade que o Senhor tem posto nos corações das pessoas da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue nos sustentando. Em nome de Jesus. Amém. Multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida comum verdadeira. Poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu.
simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só um, o coração e alma, uma semente, uma somente. Somente uma esperança brotando dentro da gente, da multidão dos que creram, era só um, o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Eu vou dar uma de blogueira agora e vou dizer que você pode comentar no nosso vídeo, você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar o sininho, você pode compartilhar com as pessoas o link do canal da igreja, tá bom? Não se esqueça disso. Eu quero falar com vocês, hoje é o nosso 6º episódio aí no livro de Jó. E eu quero falar com vocês quando a teologia está errada. E quando a teologia está errada, a coisa fica muito confusa. E eu quero falar a partir disso. Sabe quando a gente pensa em teologia, provavelmente surge muita coisa na sua cabeça. Talvez você pense que é uma coisa, inclusive, muito difícil, que tem a ver com os nerds aqui da igreja, que gostam disso, como os pastores, Lucas, Douglas, Leonardo, eu, ou a Tati, que também estudou teologia, ou um tanto de alguns de nós que gostam. Teologia é uma palavra, não é do nosso vocabulário tão comum assim, né? Theo é Deus em grego, logia é estudo. Então, teologia, em tese, é o estudo de Deus. Para alguns, é o estudo sobre Deus. Para outros, é o estudo dos discursos a respeito de Deus. Enfim, mas é essa a ideia. A gente busca essa formação teológica quando a gente vem para o ministério. Era engraçado quando eu estudava teologia e encontrava vários estudantes universitários ali no metrô, principalmente na Barra Funda, porque tem um fluxo grande ali de estudantes de várias universidades. E aí a primeira pergunta quando você se depara entre estudantes é: que curso você faz? E aí administração, engenharia, não sei o quê. E aí quando eu falava teologia, alguns faziam aquela cara, tá, mas sem saber o que era, não tinham ideia. Outros perguntavam, aquele curso para ser padre? Eu falava, por aí, é que eu vou ser pastor. E por aí vai. Então a perspectiva é diferente. E às vezes a gente tende a pensar, não, teologia é coisa dos acadêmicos, é coisa dos estudantes de teologia, dos professores, dos teólogos, né? Às vezes a gente pensa nos teólogos como grandes referências acadêmicas. Mas a real é que todos nós temos uma teologia. Em que aspecto? Todos nós construímos na nossa cabeça, a partir das nossas experiências, dos nossos aprendizados, da nossa vivência, da igreja que a gente caminha, da família como nos conduz e nos educa na Escritura Sagrada, nós criamos uma teologia. Nós criamos na nossa cabeça uma ideia a respeito de Deus. Nós criamos na nossa cabeça ideias a respeito de o que Deus faz, o que Deus não faz, eventualmente o que Deus gosta, o que Deus não gosta, Deus é assim, Deus é assado, né? Houveram muitas disputas ao longo da história dessas ideias teológicas e as ramificações são muito variadas. Então, eu queria que você pensasse nisso. Todo mundo tem uma teologia.
Todo mundo tem uma compreensão e uma ideia a respeito de Deus, que pode ser uma ideia muito boa, muito saudável, muito adequada, ou pode ser uma ideia totalmente equivocada, deturpada, antibíblica, anti-evangélica e por aí vai. É por isso que a gente tem que estar consciente de que teologia nós carregamos conosco, o que é a nossa compreensão teológica que caminha na nossa cabeça e como é que a gente se organiza a partir disso, porque isso implica não só o nosso pensamento, não só como educamos os nossos filhos, mas implica como nos relacionamos com as pessoas, implica como vivemos no mundo, implica a forma como trabalhamos, implica uma série de coisas. Então essa nossa compreensão, essa nossa cosmovisão, podemos dizer também, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da Escritura, diz muito a nosso respeito. E agora a gente está numa fase bastante interessante, porque há muita oferta teológica, há muitos discursos sobre Deus aos montes. Se você entra na rede social, você tem vários. Se você entrar no YouTube, mais ainda. Se você ligar o rádio ou ligar a TV, ainda também tem. E se você andar na rua, você vai encontrar muitas igrejas abertas e cada uma quase que propondo o seu discurso, oferecendo a sua diretriz teológica. E muitas vezes a gente se sente meio perdido nesse mundo todo. Quem que eu escuto? E eu, como pastor local, como pastor da Igreja Batista 21, eu me preocupo em oferecer à nossa igreja, em oferecer a você que é parte de nós, uma compreensão teológica que faça sentido para a vida. Uma compreensão teológica que faça sentido para o Evangelho de Jesus. Uma compreensão teológica que não entre em conflito necessariamente dentro de nós. Então, eu me preocupo em oferecer uma narrativa bíblica que encontre sentido na sua cabeça, no seu coração. Então, se você ouve a gente com continuidade em séries de sermões, em conteúdos de estudo bíblico e uma série de coisas que a gente busca fazer aqui na I21, a gente quer isso. A gente quer também, entre outras coisas, oferecer uma compreensão teológica que lhe faça sentido para a vida. E isso às vezes não é muito fácil. Agora, quando você escuta muitas referências, e você, obviamente, é muito livre para isso, para ler vários autores, para escutar vários pregadores, só tem um pequeno risco disso virar uma grande confusão na sua cabeça. Então, você precisa aprender, inclusive, a ser curador de si mesmo. Ou seja, você adquirir uma compreensão cada vez mais profunda, cada vez mais sólida, de forma que você, ao ler vários autores, ou ouvir vários discursos, ou escutar vários pregadores, ou mesmo escutar várias músicas evangélicas, você consiga fazer o filtro do que faz sentido biblicamente falando, do que faz sentido para os dias de hoje, do que faz sentido e do que combina com o Evangelho de Jesus. E a nossa chave fundamental é sempre Jesus. Por quê? Porque Jesus é a revelação máxima de Deus. Então, se nós estamos preocupados na compreensão a respeito de Deus, o que a gente tem de máxima revelação de Deus é Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Então, essa é a nossa chave, esse é o nosso crivo. E aí, então, já dá um bom balizamento. Então, isso daqui combina com Jesus. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Então, a gente já vai balizando e fazendo uma curadoria a respeito do que a gente vê, do que a gente escuta e, obviamente, o que a gente crê e o que a gente pratica. Bom, e na história, eu estou falando tudo isso a partir do próprio livro de Jó. Porque no livro de Jó, você sabe bem, Jó é um homem justo, é um homem íntegro, é um homem que se desvia do mal, é um homem do qual Deus elogia profundamente. Bom, e aí ele é acometido de sofrimento muito grave. Perde os seus 10 filhos, perde as suas riquezas, perde os seus bens, perde a sua saúde, entra em conflito com a própria esposa e agora resta muito pouca coisa para ele. Restam os seus amigos que vêm consolar, que vem passar essa fase de luto junto com ele. Mas há um momento, no capítulo 4, em que o silêncio passa a ser quebrado. Você caminhou comigo e ouviu o discurso de Jó, quando ele quebra o silêncio e amaldiçoa o próprio dia, no capítulo 3, aliás. Mas o seu amigo Elifaz começa a fazer discurso. E boa parte do livro de Jó são os discursos dos amigos e as respostas de Jó a respeito disso. São
3 amigos que aparecem no primeiro momento e mais para o final do livro um quarto. Então, Elifaz, Zofar, Bildade e Eliú. E esses amigos, como todas as pessoas, têm uma compreensão teológica. Tem uma compreensão a respeito de Deus, tem uma compreensão a respeito daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus não gosta, tem uma compreensão a respeito do sofrimento, dos porquês do sofrimento. E, por exemplo, Eliú, depois daquele discurso do capítulo 3 de Jó, do qual eu já preguei aqui, o Elifaz, no capítulo 4, versículos 7 a 9, por exemplo, quero que você acompanhe comigo, ele diz para Jó o seguinte: reflita agora, capítulo 4, versículo 7. Elifaz diz: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira, eles perecem. Se você lê esse texto aqui, você vai pensar comigo, provavelmente. O Elifaz está certo. É isso mesmo. O inocente não pode perecer. Os íntegros não podem sofrer destruição. E Deus está olhando tudo isso, e aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E pelo sopro de Deus, ele destrói os maldosos. Eles perecem. Então, o que o Elifaz está querendo dizer é assim: Jó, você está sofrendo, mas olha, Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que o seu sofrimento deve advir de algum pecado. Porque o justo não sofre, não. Quem sofre é o ímpio. O ímpio é castigado por Deus, o ímpio recebe o juízo de Deus, o ímpio é que tem que sofrer pela sua maldade. O justo não. O justo florescerá como uma palmeira, o justo vai viver uma vida bela e feliz com Deus, porque ele é uma pessoa boa, é uma pessoa obediente, é uma pessoa que serve a Deus, e a sua vida caminha bem. Talvez, se a gente não tivesse a Bíblia toda, tivéssemos só o livro de Deuteronômio, por exemplo, talvez a gente pudesse pensar nessa perspectiva e dizer, é verdade. Se a gente for certinho, se a gente obedecer a Deus, se a gente andar com Deus, se a gente for justo, vai tudo dar certo. Agora, se a gente pecar, se a gente desobedecer a Deus, se a gente fazer o que é contrário à Escritura, tudo vai dar errado. Mas acontece que a vida é muito mais complexa. E a própria Bíblia é muito mais complexa. E o que a gente vê no caso de Jó é justamente um justo sofrendo. O que a gente vê no caso de Jó é um homem que se desviava do mal, era um homem que defendia os pobres, é um homem que cuidava bem dos seus filhos, é um homem que prestava sacrifício até pelos pecados porventura cometidos pelos seus filhos, é um homem que chega a dizer para Deus que ele fez um contrato com os próprios olhos para que não cobiçasse a mulher do seu próximo, nem nada que fosse do seu próximo. Era um homem que a Bíblia inteira vai colocá-lo como justo, como íntegro, como fiel. E que experimenta profundo sofrimento. Então essa conta teológica de que se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa correta, se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa íntegra, tudo vai dar certo na sua vida? Deixa eu te dizer, não necessariamente. É fato que essa é uma verdade geral. É uma verdade geral. O livro de Jó é um livro bastante proverbial. E os provérbios dizem a respeito disso, de verdades gerais. Dentro de um espectro de verdades gerais, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa íntegra, se você for uma pessoa correta, se você for uma pessoa trabalhadora, a gente vai imaginar que a sua vida vai caminhar bem, em forma geral, em compreensão geral. Mas a gente sabe que as complexidades dos contextos, o jeito da vida, as atitudes do outro que nos afetam e às vezes a gente não tem a menor culpa sobre isso, a nossa própria cultura familiar, de onde a gente vem, os empregos que a gente consegue ou não consegue, o país ou a cidade que a gente nasceu, o local que a gente nasceu, se a gente nasceu no centro ou na periferia, se a gente é branco ou se a gente é preto, se a gente é homem ou se a gente é mulher ou se a gente tem uma outra condição sexual. Enfim, tudo isso influencia e não necessariamente tem a ver com justiça. Não necessariamente tem a ver com o certo e com o errado. Tem a ver com o contexto onde a gente está e as condições que a gente vive. Por exemplo, nós podemos ter uma pessoa que é profundamente íntegra, profundamente honesta, profundamente sincera, generosa. É um Jó. Mas ele criou uma empresa no meio da pandemia. E a empresa dele é de turismo.
E aí aconteceu, não tem voo, não tem hotel aberto, as pessoas precisam ficar em casa, é preciso distanciamento social. Acabou. Se ele não tiver um laço financeiro, a empresa dele vai quebrar. Não é porque ele pecou, não é porque ele foi injusto, não é porque ele é um pecador. Não, ele pode fazer tudo certo, exatamente certo, ser totalmente santo. Deu errado. Deu errado o negócio dele. Por quê? Porque existem circunstâncias fora do controle pessoal que fazem acontecer esse tipo de coisa. A mesma coisa com relação a doenças. Imagina só a gente pensar, e esse é o problema de uma teologia equivocada. Imagina se a gente pensar que as pessoas que estão lá internadas no Hospital do Câncer, por exemplo, elas estão lá porque elas pecaram. Porque elas fizeram alguma coisa de errado, alguma coisa muito grave, que Deus teve que lançar um câncer sobre elas. E elas estão sofrendo com aquele câncer, justamente porque elas são muito pecadoras. E o contrário, você pode pensar, o contrário também pode ser verdadeiro. As pessoas muito saudáveis, as pessoas que não pegaram coronavírus, as pessoas que morrem aos 100 anos de idade, bem, com saúde ainda, são pessoas super santas e por isso morrem bem saudáveis e não sofrem de câncer nem de outras doenças. Será que é verdade isso? Será que a gente pode fazer essa conta teológica e colocar que o sofrimento necessariamente é resultado do pecado e que o sucesso necessariamente é resultado da santidade? É óbvio que não. É só a gente olhar a vida, é só a gente olhar a própria vida, é só a gente olhar para a nossa família, é só a gente olhar para os nossos vizinhos, é só a gente olhar para o lado e a gente vê que não é bem assim, que existe muita complexidade nisso. E reduzir a teologia, a compreensão de Deus, a compreensão a respeito de justiça, a compreensão a respeito de sofrimento, pode ser inclusive maligno. Eu já vi pessoas sofrendo esse discurso muito comum naquilo que a gente chama teologia da prosperidade, de que a pessoa é pobre, de que a pessoa é explorada, de que a pessoa sofre uma série de injustiças e ela ainda não é próspera porque ela é pecadora, não se sacrifica o suficiente. Sabe o lance da meritocracia? Papo furado, não é bem assim. Não é bem assim. Ah, mas tem gente que trabalhou, que foi lá, que lutou, que deu certo. Sim, há casos e casos. É possível. É possível que você trabalhe, que você conquiste, que você seja uma boa pessoa e tudo dê certo. Mas é possível, inclusive também, que você seja uma péssima pessoa, que você seja uma pessoa profundamente inescrupulosa, maldosa, e também dê certo para você. E também você seja uma pessoa, uma mulher, um homem de sucesso, mesmo sendo totalmente inescrupuloso. Aliás, essa é parte da crítica que acontece inclusive nos Salmos. Tem um momento que o rei Davi ele questiona por que os ímpios prosperam. Por que os ímpios são abençoados? O próprio Jó também vai fazer isso. Ele vai questionar, e mais para frente eu vou falar disso no capítulo 24, ele vai questionar a prosperidade dos ímpios, ele vai questionar a maldade humana, ele vai questionar a miserabilidade das pessoas pobres. E nem sempre a gente vai ter uma resposta aqui e agora para isso. É por isso que você precisa construir uma teologia que faça sentido para você não sofrer mais do que você já sofre. Ou para você não fazer outro que já está sofrendo, sofrer ainda mais e culpabilizar aquele que sofre. Porque é isso que os amigos de Jó passaram a fazer. Passaram a colocar a culpa na própria vítima. Colocar a culpa diante daquele que sofre. Olha o que o Zofar diz. Lá no capítulo 11, versículo 5. Até o 12 eu vou ler. Ah, se Deus falasse com você... Se contra você ele abrisse os lábios e revelasse os segredos de tal sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu de alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus, o que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? O seu comprimento é maior do que a terra, a sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores, não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer do homem. Do tipo, o tolo nunca vai ser sábio. A sabedoria é complexa. E nisso também a gente concorda com Zofar. A gente pode concordar com ele e dizer a verdade.
Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, a sabedoria é muito complexa e algo muito profundo para ser entendido. Mas o Zofar, ele faz uma insinuação, e essa insinuação vai aumentar no caminho dos discursos, de que Jó teria algum pecado escondido, alguma coisa. Então você imagina, o cara morreram 10 filhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde, e os seus amigos que chegaram para consolar, que fizeram um papel importante no início, num dado momento eles começam a dizer, não é possível, Jó. Você deve ter algum pecado escondido. Não é possível, você tem alguma coisa obscura, você tem uma agenda oculta, você tem alguma coisa muito grave que você cometeu para você estar sofrendo esse sofrimento. O pessoal que acredita em reencarnação vai colocar assim, não, se você não fez, é um karma. É uma coisa que está vindo de outras almas, de outros seres, aliás, não é de outras almas, né, porque é uma alma só, mas de outras vivências, porque isso está te acompanhando. Você precisa fazer um descarrego, você precisa fazer alguma coisa para você se livrar disso. Lembra do discurso também de Jesus com um homem mendigando à beira do caminho, quando os discípulos chegam e falam assim, Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais? Ou seja, existe algum pecado na pessoa, existe algum pecado nos seus pais, existe algum pecado na outra encarnação, existe algum pecado aí muito sério, muito oculto, que está fazendo você sofrer. Não é possível alguém sofrer tanto sendo justo. E o que a história de Jó vai dizer para a gente é possível uma pessoa sofrer muito sendo justa. Aliás, eu conheço histórias de pessoas que sofreram muito, justamente por serem muito justas. Acredita? Que se elas fossem mais ímpias, se elas fossem mais pilantras, elas se dariam melhor na vida. E justamente por elas serem justas, por elas serem corretas, por elas serem sinceras, por elas buscarem a verdade a todo custo, sofrem muito. Mais uma vez, o amigo questionando o outro, supondo os seus pecados ocultos como um problema. Olha só o que Bildade diz no capítulo 8. Pois é certo que Deus não rejeita o íntegro. Ele fortalece as mãos dos que fazem... Ele não fortalece as mãos dos que fazem mal. Mas quanto a você... Ele encherá de riso a sua boca, dê brados de alegria aos seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não existirão mais. A humildade dizendo, vai dar certo. Vai dar certo, Deus não vai rejeitar o homem íntegro. Deus não vai fortalecer aqueles que fazem o mal. É verdade, eu acredito que Deus não rejeita um coração puro e contrito. Mas isso não significa que ele vai abençoar nos moldes que nós esperamos. Isto não significa que Deus vai suprir e vai curar toda a dor na forma da qual imaginamos. E aí é onde mora o problema teológico. Quando a gente acha que a vida do justo necessariamente precisa ser boa o tempo todo. Precisa ter saúde o tempo todo, precisa ter dinheiro o tempo todo, precisa ter emprego o tempo todo. É lógico que é o que a gente deseja para nós mesmos e para as pessoas que a gente ama. Mas as contingências da vida, às vezes, fazem outros caminhos. E a gente não pode culpar aquele que está sofrendo por conta disso. A gente não pode culpar nem a Deus por conta disso, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Lembra do diálogo do Satã com o Senhor? Jó não sabia. Os seus amigos não sabiam. Então, aquele diálogo que a gente vê do Satã com Deus, eles não sabiam dessa história. O que eles estão vendo é aquilo que os olhos dão conta de ver. É um homem sofrendo e sofrendo muito. E os seus amigos buscando respostas teológicas, buscando respostas bíblicas, buscando respostas a respeito da compreensão de Deus. Olha o que Eliú diz. O Eliú fala mais lá para o final do livro, no capítulo 36, eu peguei aqui a partir do versículo 1. Olha o que Eliú diz. Eu peço-lhe que você seja um pouco mais paciente comigo. Eu mostrarei a você que se pode dizer muitas verdades em defesa de Deus. O Eliú vai sair em defesa de Deus. Não tenha dúvida. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei a justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas.
Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante direito dos aflitos. Não tira os seus olhos dos justos. Ele coloca nos tronos com os reis e exalta para sempre. Não se dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos. Até o fim dos seus dias terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Olha o Eliú defendendo Deus. Às vezes a gente quer defender Deus. Essa coisa de defender Deus eu acho de uma arrogância, assim. Porque imagina você ser advogado de Deus. Então Deus é alguém frágil, sofrendo, e você vai intervir para defendê-lo. Isso é de uma arrogância gigantesca. É por isso que eu tomo muito cuidado com o que se chama na teologia de apologética, para não incorrer no risco da arrogância de querer ser o advogado de Deus. Mas é o que Eliú tenta dizer. Tenta dizer, Jó, você está aí falando, você está esbravejando, porque o Jó começa também a se exaltar, né? Ele começa a ficar irritado, sofrendo pra caramba. E aí eles querem defender Deus e dizer, não, Deus é justo e ele vai fazer justiça e a tradição diz isso e a teologia diz isso e a história diz isso e é assim que será. Não, meus irmãos, eu quero dizer que nem sempre. Nem sempre. E esse caminho de defender Deus não é um bom caminho. Eu gosto da história do rabino conversando com o ateu. E o ateu diz para o rabino, eu acho um absurdo crer em Deus. Eu acho que crer em Deus é uma coisa que não faz o menor sentido. Não sei como é que vocês religiosos acreditam nisso. Aí o rabino, ao invés de defender a Deus, ele falou assim, mas de que Deus você está falando? Porque talvez o Deus que você está falando, talvez eu não creia também. Talvez eu seja ateu também do Deus do qual você fala. Me fala mais sobre esse Deus que você descreve. É interessante, né? Talvez do Deus de algumas pessoas eu também sou ateu. Talvez do Deus de alguns discursos por aí, eu prefiro estar longe dele. De que Deus estamos falando? De que teologia estamos falando? De que modo de ler as Escrituras estamos falando? É bom que se pense a respeito disso. É bom que se compreenda o que significa isso. E não necessariamente entre como um defensor de Deus. Por fim, eu quero ler um pouco do discurso de Jó do capítulo 24. É um discurso longo, que o Jó questiona tudo isso. Que o Jó diz, por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Aos que mudam os marcos e os limites, apacentam rebanhos que eles roubaram. Levaram um jumento que pertence ao órfão, tomaram um boi da viúva como penhor, forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a se esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta, obtêm para os seus filhos, juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios pela falta de roupas. Passam a noite nus, não têm o que cobrir no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio da mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar dívidas. Por falta de roupas, andam nus. Carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro de seus muros, pisam uva nos lagares. Mas assim mesmo sofrem de sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso? Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela, não permanecem nas suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite haja como um ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o seu rosto. No escuro os homens invadem as casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles, a manhã é tremenda escuridão. Eles são inimigos dos pavores das trevas.
São, porém, como espuma sobre as águas, são parte da terra que foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor seca depressa e consome a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebrem-se como árvores, devoram a estéril sem filhos e não mostra bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecida, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguro, mas atentos vigia nos caminhos que segue. Por um breve instante são exaltados, depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem pode provar que eu minto e reduzir a nada as minhas palavras? Jó está dizendo, tem um pessoal muito maldoso, tem um pessoal arrancando bebês do seio da mãe, tem um pessoal roubando um pobre, tem gente pobre que não tem o que comer, que não tem onde morar, que não tem o que vestir, e isso é pura injustiça, porque tem gente muito má, com muita grana, com muita saúde, com muita prosperidade. E muitas vezes prosperidade fruto de roubo, prosperidade fruto de opressão, prosperidade fruto de exploração. Olha que coisa louca. Olha só que muitas vezes o sofrimento não é resultado do pecado. É só sofrimento. É possível que você faça tudo certo e ainda assim deu algo errado. Eu sei que eu estou sendo meio anti-coach hoje. Eu sei disso. Mas talvez eu precise ser. Essa é a minha crise com os livros de autoajuda, porque eles dizem, não, mas se você acordar cedo, e se você fazer isso, se você aqui vai fazer aquilo, vai dar certo. Não, nem sempre dá certo. Você pode fazer tudo certo e dar errado. Não é tão simples assim. Portanto, gente, algumas lições breves. Crie a sua teologia cuidadosamente. Crie na sua mente, no seu coração, uma narrativa que faça sentido. Faça sentido para a vida, faça sentido bíblico, faça sentido com a vida de Jesus Cristo, que sofreu justamente por ser justo e levar sobre si o nosso pecado. Nunca, 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 5 vezes, 10 mil vezes, nunca culpe a vítima. A criança de 6 anos que foi estuprada pelo tio, ela não tem culpa. Ela é uma criança, ela é uma vítima de uma atrocidade, de uma violência feroz. Ah, mas a roupa, a mini saia, a mini blusa, a hora da noite, a rua, a casa, a porta, a cortina, a varanda, a janela, não interessa. Não se culpa a vítima. A vítima é quem sofre a agressão. O problema é do agressor. O problema é com o agressor. Eu fui roubado uma vez, não tem muito tempo. Aí eu vim para a igreja sem celular, porque eu fui roubado. Aí o pessoal falou que a culpa era minha, que eu andava distraído no metrô. Eu falei, então o cara me rouba e eu tenho a culpa. A culpa não é do cara que me roubou. A culpa é minha, que estava com o celular no bolso e não devia estar naquele bolso XYZ. A culpa nunca é da vítima, gente. E esse foi o problema dos amigos de Jó, culparem uma vítima. Você não precisa defender Deus. Você não é advogado de Deus. Você não precisa responder ao sofrimento de todas as pessoas, de todo o universo. Às vezes a gente não dá conta de responder nem ao nosso sofrimento. Para todo problema complexo, existe uma resposta fácil e errada. Então, cuidado para abrir sua boquinha, principalmente diante de alguém que está sofrendo. Principalmente diante de alguém que está em luto. Principalmente diante de alguém que está com dor. Os amigos de Jó deram a maior contribuição para ele no silêncio. Quando eles se compadeceram silenciosamente do amigo. Quando eles falaram, foi uma tragédia. Então, muitas vezes, o silêncio, reverente diante da dor alheia.
É chegar no velório, abraçar, beijar, acalentar, quieto. Às vezes é duro você ouvir, mas Deus levou. Eu perdi um irmão com 3 anos, Deus quis. Às vezes até esse Deus quis é uma furada. Não tem o que falar, não fala. A Bíblia, Provérbios diz que até o tolo passa-se por sábio quando fica de boca fechada. Abraça, acalenta. Diz, estou aqui, no que eu posso ajudar. Traz um copinho de água. Leva alguma coisa. Doa, se doa. Mas não oferece resposta errada para o sofrimento alheio. E por fim, os discursos de autoajuda são uma grande furada. Só ajudam os autores que vendem livro. Na grande maioria das vezes. A vida é muito mais complexa do que os seus discursos. Então tome cuidado. Busque a ajuda do alto. O Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda a atravessar os sofrimentos. E quando a gente passa por eles, a gente vai com paciência, com silêncio reverente e com discernimento do que está acontecendo, do porquê está acontecendo e qual a resposta para isso. E não se angustie quando não tiver resposta. Há pouco tempo ouvindo uma esposa que fez tudo certo, casamento lindo, maravilhoso, tudo beleza, cumpriu lá a esposa virtuosa de Provérbios. O cara arrumou outra mulher e foi embora. Simples assim. Porque às vezes o outro faz uma besteira e o sofrimento fica com a gente, sem culpa. E tudo bem, não precisa ter uma resposta teológica para isso. Precisamos seguir em frente. Levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir caminhando. É isso, só isso. Tá bom? Que Deus te abençoe nos seus sofrimentos e que você abençoe a outros nos sofrimentos deles. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, pela Escritura Sagrada que nos orienta. Obrigado porque o Senhor governa todas as coisas, eu creio nisso. Mesmo sem entender tudo. Principalmente sem entender a justiça, principalmente sem entender o sofrimento do pobre, principalmente sem entender o sofrimento de Jó. Mas quem somos nós para entender tudo, né? Então, Senhor, que o Senhor nos oriente, nos dê força para vencer os nossos sofrimentos. Que o Senhor nos ajude a ajudar outros nos seus sofrimentos também. E que a gente nunca perca de vista o amor pelo Senhor e o amor do Senhor por nós, principalmente. Nós cremos em Ti, Senhor. Muito obrigado. Amém. Boa semana, Deus te abençoe. És meu pastor e nada faltará. Nas águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás,
As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vai me guiar quando no vale eu passar, E eu não temerei, pois no controle tu estás. no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens. E tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e tu me amas como sou, e tu me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, No controle tu estás. no controle tu estás. Eu só voltei para você dar tchau para nossa parede de tijolinho, para você se despedir deste cenário, deste espaço, mas a gente vai se encontrar muito em breve lá na Rua João Ramalho, número 466, no prédio da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Vai ser o nosso novo endereço, por enquanto, porque a nossa vida é um eterno por enquanto mesmo, tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa semana. Uma coisa importante, eu vou ser pai, viu? Beijo, tchau.